Você acha que a flecha da deusa surtiria efeito em Poseidon ou no Muro das Lamentações? Essa pergunta é bem interessante, mas como você já sabe, eu vou responder ela no final do vídeo. Por que Ike era o cavaleiro de bronze mais poderoso? Qual era a missão de Máscara da Morte e Afrodite na saga de Hades? Eu vou falar sobre outros animes nesse canal, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou responder essas e outras perguntas depois da vinheta. Fala galera, eu sou o Carlos e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd. Você já sabe, já no começo do vídeo, já vai deixando aquele like maroto por aqui pra engajar o nosso trabalho. E se essa é a primeira vez que a gente tá se vendo, já se inscreve nesse canal com o sininho ativo pra não perder nenhuma notificação. Se o botão do hype estiver aparecendo pra você aí, clica nele que me ajuda pra caramba. E agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Gramática com o professor Vulcão. Existem duas teorias sobre Treme de Sargita e o fato de ele quase ter matado Saori. Primeira, a flecha dourada era um artefato sagrado capaz de matar deuses, assim como o punhal de Crisos e a flecha da deusa, usada por Tema em Next Dimension. Segunda, a flecha faz parte da armadura de Sargita e só foi capaz de ferir Saori porque ela ainda não tinha controle sobre seus poderes e estava vulnerável. O que você acha? Muito obrigado pela pergunta. A primeira teoria, pelo menos do meu ponto de vista, é muito mais interessante do que a segunda e seria bem legal se ela tivesse sido abordada em Saint Seiya, sei lá, com o Saga tendo entregue a flecha pro Treme e ele só camuflou ela ali entre as flechas falsas dele. Mas eu creio que seja a segunda teoria mesmo e essa seja simplesmente uma técnica do Cavaleiro de Sargita. E eu digo isso porque nós não temos tantas explicações sobre essa técnica e pelo menos lá no Cave Zodíaco é dito que ela é sim uma técnica do Treme de Sargita, ou dos Cavaleiros de Sargita em geral. Lucha Fighter Global. Qual o seu filler favorito de CDZ clássico e qual o mais odiado? Obrigado pela pergunta. Filler que eu mais gosto em Saint Seiya é da saga de Asgard, que apesar dos defeitos ainda consegue ali apresentar alguns personagens interessantes, ótimas lutas, inclusive a batalha final contra o Siegfried é muito melhor do que algumas batalhas finais de sagas canônicas. E o meu filler mais odiado é com certeza o arco dos Cavaleiros Fantasmas ali com a Gist. Odair José Inácio 4279. Bado morreu ou não? E o que aconteceria se Hades tivesse despertado no Shun durante a batalha de Poseidon? Muito obrigado pela pergunta, pelas duas perguntas, né? Olha, quando eu assisti o episódio pela primeira vez, eu não tive a sensação de que ele tinha morrido. A gente vê ele caindo ali do lado do corpo do irmão dele na neve, mas eu confesso que a sensação de que eu tive não foi de morte, foi de desmaio, sei lá, e posteriormente ele iria se levantar. Mas também, lá no site Cave Zodíaco, diz que ele morreu. E pra ser sincero, no estado que ele tava, ferido pela batalha contra o Ikki e caído na neve, é bem difícil dele ter sobrevivido mesmo. Ainda mais depois do que ele fala pro Shido ali um pouco antes de cair, né, sobre eles renascerem como irmãos no futuro. Sobre a sua segunda pergunta, existem infinitas possibilidades de desfecho, mas, sem fugir do óbvio, haveria uma guerra santa entre esses dois deuses. Entretanto, mesmo sem Atena e os Cavaleiros de Bronze, no santuário ainda existiriam pelo menos 6 Cavaleiros de Ouro. Então eu gosto de imaginar o Poseidon indo ali até o santuário suplicar por ajuda e eles acabariam unindo forças contra Hades e talvez dessa forma tivessem alguma chance. Agora, sem a ajuda do santuário, Poseidon seria ridiculamente massacrado pelo exército de Hades. Willans_TB. Por que Ikki de Fênix é considerado o mais forte dos de bronze? Ele ainda seria o mais poderoso com a armadura divina? Muito obrigado pela pergunta. O Ikki tem um cosmo extremamente agressivo, além de ser fisicamente o cavaleiro de bronze mais forte. Somado a isso, ele não possui tantos impedimentos emocionais como seus irmãos. Eu costumo dizer que o Ikki é implacável, enquanto o Shun é gentil demais, o Yoga é, sei lá, traumatizado, o Shiryu é honrado demais, e o Seiya tem um pouco de cada uma dessas características. O Ikki não possui nenhuma dessas amarras, não podendo ser manipulado e não tendo pena de descer o cacete em todo mundo. Agora, sobre a armadura divina de Fênix, eu me inclino a acreditar que essa seja talvez a armadura mais poderosa do exército de Atena. As armaduras divinas estão num nível superior às armaduras de ouro, como nós vimos na luta contra Hypnos e Thanatos. E a armadura de Fênix tem o poder de voltar à vida e trazer o seu cavaleiro de volta à vida. Isso na forma divina, porque na forma base, por mais que ela também possa voltar à vida e trazer o cavaleiro de volta à vida, eu ainda acho ela menos poderosa do que uma armadura de ouro, mas na forma divina, ela é bem mais poderosa. Emerson, o caçador de platina. Como os Cavaleiros de Bronze conseguiram usar suas armaduras no início da fase de Hades, sendo que foram praticamente destruídas por completo na saga de Poseidon? Pelo que foi mostrado antes, elas precisariam de mais sangue para reviver, pois por muito menos precisaram de ser reparadas antes, mas não parece ter ocorrido, até porque eles chegam com elas bem danificadas. Muito obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que essa é uma das coisas que a obra simplesmente ignora. Sabe aqueles desenhos que a roupa do personagem rasga e depois, cenas depois, a roupa não tem mais o rasgo? Pois é, tipo isso. Porque de fato não houve uma restauração das armaduras, e isso é dito pelo próprio Máscara da Morte quando ele enfrenta o Seiya. Ele diz que a armadura de Pegasus sequer foi restaurada pelo Mu e a gente vê os danos na armadura ali perceptivelmente. Mas o que a gente pode teorizar é que as armaduras, quando são danificadas até um certo ponto, elas conseguem se reagrupar de uma forma mágica e se fixam, mantendo as rachaduras, mas podendo ser utilizadas ali com, obviamente, menos poder. Eu lembro que o punho da armadura de Pegasus e o punho e o escudo da armadura de dragão foram severamente danificados durante a Guerra Galáctica.
coisa de se estilhaçar mesmo. Mas quando o Shiryu levou as armaduras pro Mu consertar, elas estavam ali inteiras, obviamente que com muitas rachaduras, mas nenhum pedacinho estava faltando, tipo, faltaram alguns cacos da armadura, não tava tudo ali. Talvez uma armadura, enquanto viva, tenha a propriedade ali de se regenerar até certo ponto, por mais que seja mínimo, não conseguindo, né, desfazer as rachaduras, mas pelo menos conseguindo fixar as peças. A gente pode fazer uma alusão até ao corpo humano, que quando, sei lá, se corta, tem uma ferida, ele consegue se regenerar até certo ponto sozinho. Agora, em casos mais graves, aí sim a armadura precisaria ser restaurada ou até mesmo ressuscitada. E honestamente falando, cara, eu lembro de verdade de ter ouvido isso em algum lugar, só não lembro aonde. Então, eu não posso cravar como verdade porque eu não encontrei a fonte. Então, se alguém souber dessa resposta aí de uma forma mais concreta, pode deixar aí nos comentários. Arlan Oliveira 285. Considerando os 4 filmes clássicos de Saint Seiya mais o Prólogo do Céu, se você pudesse escolher 5 personagens exclusivos dos filmes para canonizar na obra, quais seriam? Muito obrigado pela pergunta. Sem pensar muito em um roteiro para encaixar esses personagens e indo bem pela minha preferência, ou seja, os personagens que eu mais gosto, eu acho que seriam, em primeiro lugar, Toma de Ícaro. Eu gosto muito daquela versão do Toma, do Prólogo do Céu. O Loki de Fenrir, o Berengue de Cabeleira de Berenice, o Yoga na versão Midgard, eu acho aquela armadura muito bonita, e o Apollo de Prólogo do Céu. Eu prefiro o Apollo do Prólogo do Céu do que o Apollo do Next Dimension. Ciro Cerqueira 7897. Em uma revista japonesa, Kurumada respondia perguntas de fãs como se fosse o Shion. Em uma delas, ele fala sobre o plano dos renegados e cita que Máscara da Morte e Afrodite estavam atuando e exageraram na atuação, mas que ambos não se submeteram a Hades e que tinham uma missão muito importante. Qual missão você acha que eles tinham que não fosse subir as 12 casas para trazer a cabeça de Atena? Muito obrigado pela pergunta. E olha, eu passei muito tempo acreditando que o Máscara da Morte e o Afrodite eram só 2 personagens fracos mesmo. Mas hoje, eu acredito que a missão deles era justamente parecer fracos. E eles fizeram isso tão bem que me enganaram. Mas por que eles precisariam fingir isso? E a resposta é simples. Para que os espectros acreditassem que eles eram a média de poder da elite do exército de Atena. Repetidas vezes no anime, o Radamantes diz que os Cavaleiros de Atena são fracos, inclusive os Cavaleiros de Ouro. Essa era uma impressão que ele tinha, e quando enfrentou o Máscara da Morte e o Afrodite, ele só confirmou isso. Então, a função do Máscara da Morte e do Afrodite era fazer com que os espectros pensassem que todos os Cavaleiros de Ouro eram fracos e dessa forma subestimassem o exército de Atena, ficando assim mais vulneráveis. E isso funcionaria para todo o exército de Hades. Juliano 5601. O Mudiares poderia criar uma bolha de cristal ao redor dele? Seria mais eficaz do que uma parede. Percebi que essa técnica é adaptável uma vez que a transformou em forma de rede para capturar Papillon. Muito obrigado pela pergunta e na minha opinião a resposta é sim. Como você mencionou na saga de Hades, o Mu demonstra a capacidade de moldar o seu cristal da forma como bem entender. E eu ouso dizer que ele poderia usar o cristal até mesmo de forma ofensiva. Essa variação da técnica me lembra muito a corrente de Andrômeda, que é um item tanto ofensivo quanto defensivo e que se molda de acordo com a vontade do usuário. Seria muito legal ver, por exemplo, o Mu utilizando, sei lá, uma lança feita de cristal. Lá no spin-off The Lost Canvas nós podemos ver o Xion utilizando a muralha de cristal em forma de cubo contra o Minos de Griffon. Então, eu acho que não seria exagero dizer que ela poderia ser sim utilizada em forma de bolha ou de cúpula. Vanli Pereira 2. Salve, salve. Sou mega fã do seu canal. Muito obrigado pelo apoio, meu nobre. Futuramente você pretende abordar sobre outros animes, já que CDZ não tem tantos EPs quanto Dragon Ball e One Piece? Observação: CDZ é o meu anime favorito. Muito obrigado pela pergunta. E olha, apesar de ter poucos episódios quando comparado a outras obras, eu acho que CDZ tem muito assunto pra ser conversado. Eu penso até que dá pra manter um canal falando apenas de CDZ, mas esse não é meu objetivo. O meu plano aqui é aos poucos ir transformando esse canal em um programa de animes de forma geral. Eu já tentei com Naruto, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, mas por enquanto é só Cavaleiros do Zodíaco que tem dado bons resultados. Mas eu tô estudando aí algumas formas de ir adicionando esses novos animes. Inclusive, você pode me ajudar. Deixa aí nos comentários quais os animes você gostaria de ver aqui no canal. Eu vou ler todos os comentários de vocês e tentar trazer resenhas mais diversas por aqui. E agora, vamos para a última pergunta. Victor Soares 896. Você acha que a flecha da deusa surtiria efeito em Poseidon ou no Muro das Lamentações? Muito obrigado pela pergunta. E cara, para responder essa pergunta aqui, eu vou contar com a ajuda do meu amigo Arlan Oliveira, que é um dos inscritos aqui do canal. Então, o que você vai ouvir aqui nessa resposta conta muito com a ajuda do Arlan e claro que tem um pouco da minha opinião também. A flecha da deusa é uma arma que foi concedida pela própria Atena desde a era mitológica ao Cavaleiro de Sagitário e depois foi passada de geração em geração. Aparentemente, o único a não utilizá-la foi o Aioros, já que a flecha foi perdida durante a Guerra Santa anterior à do século XX e só foi encontrada pela Marin, já nos acontecimentos posteriores à Guerra Santa contra a Hades clássica. E essa flecha é uma ferramenta divina que tem o poder de banir instantaneamente seus alvos para o Tártaro. Ela foi capaz de banir facilmente o Chagall de Wyvern quando o tema de Pégaso o atingiu. Ela foi inclusive capaz de banir um ser tão poderoso quanto o Asclep, porque quando ele é atingido por ela ali pelo tema, ele fala que da outra vez que ele foi banido foi graças à flecha da deusa. A flecha da deusa, assim como a flecha normal de Sagitário, tem duas dimensões de poder. Uma é ela sendo atirada sozinha e a outra é ela sendo atirada com o cosmo concentrado dos 12 Cavaleiros de Ouro. Mas ela poderia atingir Poseidon e destruir o Muro das Lamentações?
Lamentações? Bom, sozinha, eu não acho que ela seria capaz de destruir o Muro das Lamentações, porque aparentemente ela não demonstra ter um nível de poder físico ou de impacto muito maior do que a flecha de Sagitário. A habilidade especial dessa flecha é banir instantaneamente o seu alvo pro Tártaro. A não ser que, sei lá, ela banisse o muro inteiro pro Tártaro. Agora, no caso de ela estar imbuída pelo cosmo dos 12 Cavaleiros de Ouro, aí sim eu acredito que ela conseguiria destruir o Muro das Lamentações. Porque o que destrói o Muro das Lamentações de fato não é nem o poder bruto da arma, mas sim a luz do sol que é reproduzida ali pelo cosmo dos 12 Cavaleiros de Ouro. Mas uma coisa é certa, alguém em posse da flecha da deusa conseguiria atravessar livremente pela hiperdimensão, uma vez que é um item divino. Ela funcionaria basicamente como as armaduras de bronze que foram batizadas pelo sangue de Atena ou pelo colar que a Pandora deu ao Ikki. E contra Poseidon, ela funcionaria? E a resposta é depende. O Poseidon, ainda adormecido no corpo do Julian Solo, foi atingido pela flecha de Sagitário, então presumidamente ele também poderia ser atingido pela flecha da deusa. E se isso acontecesse, ele seria instantaneamente banido pro Tártaro, mesmo sendo um deus. Mas nós podemos imaginar que o Poseidon, com seu poder pleno, conseguiria parar a flecha, assim como Atena fez, ou refleti-la, como ele conseguiu fazer posteriormente com a flecha de Sagitário. Resumindo, ele pode refleti-la, mas se acertar, mata. Bom, não é que mata, mas ela bane ele pro Tártaro instantaneamente. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa aí nos comentários a seguinte frase: se acertar, mata. Só pra eu saber que você chegou até aqui. E não esquece de deixar o like nesse vídeo pra engajar o nosso trabalho. E se essa é a primeira vez que a gente tá se vendo, se inscreve aqui nesse canal com o sininho ativo pra não perder nenhuma notificação. Se o botão do hype estiver aparecendo ainda pra você, clica nele que me ajuda demais. E se você quiser apoiar o canal de uma outra forma, deixa aí um valeu demais. Ou, se você gosta do nosso conteúdo, gosta do nosso trabalho aqui, dos vídeos, é fã de Saint Seiya, quer que a gente aumente a frequência, quer que a gente aumente a qualidade dos vídeos, pense em se tornar membro do canal, cara. O Cleverson Monteiro, o Matheus Magno, o Vinícius Rafael, a Maria Vieira e o Pedro Abreu já fazem parte do nosso clube de membros e o clube de membros está esperando por você. Esse é o fim do vídeo, mas estão aparecendo aí na tela outras opções do canal pra você clicar e ficar um pouco mais por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.